Hoje eu quero falar com você sobre o que eu considero o maior perigo para o teu aprendizado em inglês. E esse perigo é uma mentalidade que aparece de duas diferentes formas. A primeira é aquela, com certeza você já ouviu alguém falando o seguinte: eu não vou aprender pronúncia, sabe por quê? Eu só preciso da pronúncia que seja suficiente para a pessoa me entender. Se ela está me entendendo, já tá bom. E a outra também relacionada à pronúncia é o seguinte: aquela pessoa que diz, principalmente quem tá morando fora, né? Eu sou brasileiro, eu não quero ficar falando igual gringo. Eu vou falar do meu jeito e eles que entendam. Por que eu considero isso um grande perigo? Porque tá negando a ideia de que existem vários passos no teu caminho para a aprendizagem da língua. No começo, quando você não sabe falar nada, só a ideia de se expressar de uma forma muito básica já é um progresso. Depois disso, você começa a querer falar de ideias um pouco mais complexas. Às vezes você quer falar de uma hipótese, de uma condição, trazer um argumento, uma coisa um pouco mais complexa. Você precisa avançar um pouco na língua. Depois disso, você parte para um outro nível, onde a pronúncia passa a ser bastante importante, que é de tratar com nuance sobre certas coisas. Então, a ideia de que a forma como você vai conversar com o teu chefe ou numa entrevista de emprego, alguma coisa assim, é diferente da forma que você vai conversar com um amigo seu, que seja estrangeiro ou alguma coisa assim. Mas existe um outro nível, que é o nível realmente, o que eu considero mais interessante, que é o nível de integração. Dá uma olhada. Tem um sociólogo francês, do qual sou um grande fã, o nome dele é Pierre Bourdieu, um sociólogo francês que falou sobre diversas coisas. Mas uma das coisas mais interessantes é o seguinte: ele era do interior da França e ele diz que ele fala como o que seria o caipira francês. Quando ele chegou em Paris para estudar sociologia, ele percebeu que ele só ia ser aceito naquele grupo, só ia conseguir se integrar naquele grupo de acadêmicos, de pessoas também de um pouco nariz empinado, talvez a gente possa dizer, se ele adaptasse o seu francês para um francês parisiense. Então olha só, a gente está falando de uma das maiores mentes em sociologia no século XX, tendo a humildade de entender que ele precisava adequar o seu discurso a quem ia escutá-lo. Eu acho que se esse cara conseguiu entender isso, quem que é a gente para não entender o mesmo, não é? De que, cara, se você quer morar fora do Brasil, isso principalmente para quem vai morar fora do Brasil ou já está morando, e acha que falar do teu jeito, você é brasileiro e eles que te entendam, vai te levar muito longe, eu acho que isso está errado. Eu acho que você tem que entender que você se dispôs a estar num outro lugar, então busque ser entendido, busque se integrar. Eu acho que o fato de você falar o inglês com uma boa pronúncia, de forma alguma faz com que você seja menos brasileiro, sabe? Cara, a brasilidade é aquilo que você pensa, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você entende, a forma como você lida, mas não necessariamente a forma como você pronuncia. Então, eu acho que a gente tem que... uma outra questão também que eu acho que a gente tem que entender, muita gente fala isso porque quer mascarar o fato de que a pessoa não quer ter que aprender, não quer ter que pôr o trabalho que é necessário para aprender, ou quer ficar naquela zona de conforto. Se você ouvir algum dia alguém falando, eu não vou melhorar minha pronúncia, ou porque isso faz de mim menos brasileiro, ou porque eu não preciso disso para que me entendam, rejeite esse pensamento. Não é um bom pensamento, não é um pensamento que te ajuda a chegar no nível de integração. E olha só, depois que você chegou no nível de integração, você pode fazer as escolhas. Você pode ver, eu quero falar com certas pessoas que vão me aceitar melhor assim ou não, sim ou não. Mas é o poder de escolha que vai te dar uma pronúncia melhor, uma pronúncia mais exata. Tá bom? Essa foi mais uma conversa aqui do Inglês Sem Medo. Te vejo na próxima. Até mais.